Hoje, nós vamos estudar na aula de artes o divino na Grécia Antiga. Os gregos, assim como os politeístas, que a gente viu a semana passada, que eram os egípcios e os mesopotâmicos, na antiguidade tinham os deuses como os seus seres superiores. Apresentavam forma, qualidades e defeitos semelhantes aos seres humanos, Aí eles, na tentativa de se comunicar com os deuses, buscam respostas para problemas e dúvidas, tá? E assim foram criados os mitos gregos, que também têm uma função religiosa, dentro desse povo na Grécia Antiga. Os mitos são narrativas criadas, desde os tempos primórdios da humanidade para explicar o mundo e o sentido da vida. Foram inventados antes mesmo da arte escrita, sendo transmitidos de geração para geração por meio da tradição oral, já que, como eu já tinha mencionado, não tem a parte escrita, São heranças da imaginação do homem sobre a interpretação do mundo que o cercava. Eles estão nas raízes da filosofia, da psicologia, da literatura e da religião. A mitologia grega é um conjunto de narrativas que envolve deuses, heróis, entidades divinas e até mesmo fantástica, bem como os homens mortais. Foi criado para discutir o sentido da vida, responder questões sobre o mundo, tentar esclarecer o que acontece após a morte, o comportamento dos seres humanos, o destino e até os fenômenos da natureza. Também está relacionado a acontecimentos históricos, fatos políticos, econômicos e sociais, entre outros aspectos que gira em torno da vida em sociedade. Aí eu botei para vocês, um dos principais das divindades que eram cultuadas pelos deuses gregos, que é Zeus, o deus dos deuses, Tem Hera, que é a esposa de Zeus, Hades, que é o senhor dos infernos, Ares, que é o deus da guerra, Ártemis, que é a deusa da caça, Atena, que é a deusa da sabedoria e da inteligência, Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, Apolo, que é o deus da luz, das artes e das adivinhações, Dionísio, que é o deus do vinho, Hefestos, que é o deus do fogo, Deméter, que é a deusa da terra, Hermes, que é o deus do comércio e das comunicações, e Poseidon, que é os deuses dos mares. A representação desses deuses vem desde a Grécia e da Roma antiga, explorada posteriormente na arte a partir do Renascimento, que vocês vão ver no 8º ano, o neoclassicismo e do academicismo, que serão estudados tanto aqui no 7º quanto também no 8º ano, vocês vão poder observar isso. Então, assim, a gente encerra a questão do divino na Grécia Antiga, tá? Mas a seguir no vídeo a gente vai falar sobre o divino africano e afro-brasileiro, certo, gente? Na continuação aí do vídeo tem a outra parte da aula.
Outro assunto também, né, que vamos ver aqui no capítulo 4, para concluir, é o divino africano e afro-brasileiro, né? Na África, não existe um sistema mitológico, né, como havia na Roma e na Grécia, mas existem histórias e línguas diferentes dentro desse território. Para vocês saberem, na África existem mais de 2.000 línguas que estão divididas em 5 grandes categorias. As fontes utilizadas para descrever a mitologia desses povos são provenientes geralmente de produções escritas, mas também são utilizados relatos da tradição oral, tá? O Egito e os reinos de Núbia e Custe do Nilo, por exemplo, tinham longas tradições de escrita, e é com base nesses registros que sabemos sobre suas divindades e tradições religiosas. A expressão artística de muitos povos africanos está muito estritamente relacionada a aspectos religiosos, tá, gente? Mas, de forma geral, há o objetivo de celebrar essa divindade, como acontece em nossa visão ocidental, tá? Muitos desses a gente consegue estudar e conhece de nome por conta dos escravos. Aí estamos falando aí, né, dos escravos que vieram do Egito, da Nigéria e de Benin, como eu deixei marcado no vídeo. Olha só, aí, o que são esses escravos, né? O que são essa religião, essa divindade que vem e forma o afro-brasileiro? Aí ele diz, como há muitos povos africanos com diferentes línguas, a diversidade religiosa no continente africano é grande, complexa e rica. Só na Nigéria e no Benin são cultuados mais de 400 divindades, cada uma associada a um aspecto do mundo natural ou humano. Por isso são apresentados a seguir apenas alguns aspectos da cultura religiosa africana, que é dos Yorubás. Aí ele diz, muitos africanos que vieram para o Brasil como escravizados pertenciam ao povo Yorubá, que ocupam a região do sudoeste da Nigéria, mas é possível encontrar grupos Yorubá no Benin e no Togo, por exemplo. No Brasil, os Yorubás receberam a denominação de Nagô. Então, por isso que às vezes a gente vê assim, Maracatu, Nagô, entendeu? A gente tem aqui a nação Nagô de Xambá, né, que é bem próximo aqui à nossa escola, tá? Na mitologia dos Yorubás, que são politeístas, existe a crença dos orixás, tá? Em português. Espírito ou deidades que refletem uma manifestação do Olodumare, que é o Deus no sistema espiritual desse povo. O termo orixá é utilizado para se referir, tá certo? O panteão, que é a pessoa que tem o poder da divindade. Os Yorubás têm uma elaborada hierarquia de divindades, cada qual com um dos próprios atributos, deveres e funções. No topo tem o panteão, tá? Que é o Olorum, que também é conhecido como o Deus, o Deus supremo dessas divindades. E estão sempre associados a divindades menores desse Deus, tá? Uma ordem de potência maior, com a função que eles supervisionam, tá? A gente pode citar aí Exu, Ogum, Xangô, Iansã, Iemanjá, Ossaxi e Oxalá, tá? Esses deuses, quando chegaram, esses escravos, quando trouxeram para o Brasil essa função, eles tentaram relacionar a santos da Igreja Católica.